Neste segundo vídeo da nossa quinta aula, abordaremos a construção e o funcionamento dos demultiplexadores e dos multiplexadores. Os demultiplexadores e multiplexadores executam um papel muito importante em sistemas digitais e, portanto, são muito utilizados. Sua principal aplicação é no compartilhamento de recursos. Imaginemos que na esquerda tenhamos uma única entrada de dados que deve ser distribuída entre 4 computadores, por exemplo. A partir do código de seleção, ele identifica quem é o destinatário daquele pacote de dados. Por exemplo, se o código 00 for aplicado à seleção, ele direciona o pacote de dados à primeira saída. Se a seleção mudar para 01, ele direciona o pacote de dados à segunda saída. 10, ele direciona o pacote de dados à terceira saída e 11 somente à quarta saída. Os demultiplexadores, ou demux, têm um comportamento muito parecido com os decodificadores. Nos decodificadores, a inserção de um código de entrada ativa uma das saídas, em nível alto ou em nível baixo. E nos demultiplexadores? Nos demultiplexadores, da mesma forma, a inserção de um código nas entradas de seleção também ativa uma saída. Só que no caso do demultiplexador, esta saída é ativada para receber o valor de entrada. O funcionamento dos multiplexadores e demultiplexadores é muito similar a uma chave rotativa, onde, dependendo da posição da chave, a entrada é direcionada para uma das saídas. De forma similar aos codificadores e decodificadores, o símbolo do demultiplexador pode ser usado para representar entradas e saídas de n bits. Como nesse caso, representamos um demultiplexador com entradas e saídas de 8 bits. Cada linha de entrada ou saída representa 8 bits. Mas o que há dentro de um demultiplexador? Como ele é construído? A primeira tabela é uma representação compacta da tabela verdade. Se a entrada de seleção for 0, a saída y0 é ativada para receber qualquer valor que seja colocado na entrada A. Se mudarmos a entrada de seleção para 1, o que estiver presente na entrada A é direcionado para a saída ativa, que no caso agora é y1. As mesmas informações contidas na representação compacta da primeira tabela pode ser expandida se substituirmos A pelos seus dois possíveis valores, 0 e 1, e chegamos à tabela verdade completa, de onde podemos sintetizar o circuito. Tanto os demultiplexadores como os multiplexadores se baseiam em uma propriedade muito importante das funções ou portas lógicas E, que é a de funcionar como uma chave. Se um dos pinos da entrada E ou da não E recebe nível lógico 0, isto força a saída a ser 0, simplesmente porque a função entre A e 0 é sempre igual a 0. Em termos de variáveis lógicas, significa que desligamos a saída da entrada. A saída não recebe o sinal da entrada, é uma chave aberta. Por outro lado, basta colocarmos o mesmo pino em nível lógico 1 e teremos A e 1 igual ao próprio A, o que significa que a saída receberá a variável A. E assim, em termos lógicos, a porta E passa a se comportar como uma chave fechada. E como essa propriedade se encaixa na construção do demultiplexador? Muito simples. Os pinos de seleção, neste caso 1, é usado como controle das chaves. Neste caso, ligando a chave E de cima e desligando a de baixo. E o segundo pino é usado como entrada da chave. Assim temos A e 1, y0 recebe A,
e a operação A e 0 resulta em 0, desligando a saída de baixo. A saída Y0 está ativa, recebe a entrada A, e Y1 está inativa ou desligada, recebendo 0. E se ao invés de duas saídas tivermos 4, 8, 16, obviamente precisamos de mais entradas de seleção. 2, 3, 4. E para selecionar qual das portas E funcionará como chave fechada, podemos usar um decodificador. Assim, a entrada de seleção 00 ativa a saída Y0, levando A até ela. O código de seleção 01 ativa a saída Y1, levando A até essa saída. E do mesmo modo para os demais códigos. 10 e 1. O problema 5.5 aborda justamente essa diferença entre o decodificador e os demultiplexadores e pede para implementar um decodificador, 3 entradas, 8 saídas, ativas altas, usando um demultiplexador com 3 entradas. E a solução para esse problema é bastante simples, porque vimos que, ao inserir uma dada entrada de seleção, uma das saídas é ativada para receber o valor da entrada A. E no caso do decodificador com saída alta, essa entrada A é obrigatoriamente igual a 1. Em resumo, basta conectarmos a entrada A permanentemente em 1 e ao selecionarmos o endereço, teremos a saída ativa correspondente em nível lógico alto. E o multiplexador faz o papel inverso. Ele direciona diversas informações a uma única linha de sinal, conforme o código de endereçamento. Nesse exemplo, temos um multiplexador ou MUX de 4 entradas, e a definição de qual entrada chegará à saída é dada pelo código. Se selecionarmos o código 00, a primeira entrada chega à saída. 01, a segunda entrada chega à saída. 02, a terceira, e o código 11 direciona a quarta entrada à saída. Tomando o exemplo inverso do demultiplexador de 2 saídas, temos o multiplexador de 2 entradas. Conforme a entrada de seleção seja 0 ou 1, a entrada A ou a entrada B são selecionadas para chegar à saída Y. E como esse bloco pode ser construído? Novamente com base na mesma propriedade da porta E, colocando uma chave conectada a cada uma das entradas, A ou B, e depois o que precisamos é simplesmente juntar as saídas dessas duas chaves em uma função OR.